Boa noite, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui nessa aula de hoje. Vocês me desculpem um pouco pela rouquidão, mas a aula vai sair, né? Porque eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, vamos falar hoje sobre o inconsciente e o tempo, né? Sobre a teoria da velhice, né? Na psicanálise. Então, é, como a gente na outra aula falou sobre narcisismo e o culto à juventude, hoje vamos falar sobre a relação, né, mais estrutural entre o sujeito e o tempo. O etarismo, né, na sua dimensão mais profunda, ele diz respeito não apenas à rejeição da velhice. Ele revela uma dificuldade fundamental do sujeito em lidar com o tempo. Todos nós temos esse problema de lidar com o tempo. É uma grandeza tão abstrata, né, que durante o nosso dia a dia já é normal porque a gente tem essa dificuldade de lidar com o tempo. Mas na velhice, né, eh, a gente tem essa dificuldade, né, a psicanálise revela essa dificuldade do sujeito em lidar com o tempo quando se fala na irreversibilidade do tempo, né. O tempo não volta, né. A gente pode começar tudo de hoje, mas não tem como voltar o tempo, né, ainda, sei lá. A gente já ouviu tanto em falar em máquina do tempo, né, pessoal? Quem sabe? Mas vamos lá. Então, a psicanálise, ela introduz, né, essa ruptura importante em relação à concepção, geral, comum de tempo, né, essa concepção cotidiana que a gente faz do tempo. Porque enquanto o senso comum entende o tempo como linear, cronológico e progressivo, a teoria psicanalítica demonstra que o tempo psíquico possui uma lógica própria, né? E compreender essa diferença é essencial para a gente pensar o envelhecimento. Enfim, então a gente pode falar, nesse momento, do tempo cronológico e do tempo psíquico, que são duas grandezas diferentes. Então, na experiência cotidiana, o tempo é, é percebido nessa sequência linear, né? Linear na infância, na adolescência, na vida adulta e a velhice. Esse é o tempo do calendário, do relógio e da biologia. No entanto, a psicanálise ela mostra que o sujeito não se organiza a partir desse tempo, apenas dele, né? Existe um outro tempo, o tempo psíquico, que não segue essa linearidade. Porque, segundo Freud, né, o inconsciente ele é atemporal. Isso, o que significa isso? Que no inconsciente não há passado no sentido clássico. As experiências não passam simplesmente. Muitos conteúdos permanecem ativos. Por exemplo, uma vivência infantil pode continuar produzindo efeitos na vida adulta, como se estivesse acontecendo no presente. Esse aspecto ele é essencial para compreender o envelhecimento. E aí, a partir dessa concepção de Freud, emerge um paradoxo, né? Como assim? O corpo envelhece, mas o inconsciente não envelhece da mesma forma, né? Quanto de nós olhamos no espelho e vivenciamos a experiência de ver o tempo passar no nosso corpo, no nosso rosto, nos nossos cabelos, né? Na nossa maneira de encarar a vida, na nossa maneira de entender que certas limitações acontecem devido à idade, né? Mas por dentro
todos nós somos crianças, né? Nos sentimos como crianças. Ou então nos sentimos mais velhos do que realmente somos, porque a vida nos proporcionou tantas dores, né? Então, a gente tem idade inconsciente cronológica que a gente, com as devidas experiências que a gente passou pela vida, né? Nossos traumas, né? É isso. Então, esse paradoxo, ele se manifesta de diversas experiências, né? Diversas experiências objetivas. Pessoas idosas, como eu já disse, que se sentem jovens por dentro. Dificuldade, muitas vezes, de se reconhecer no espelho, né? Ela não se reconhece, ela tem dificuldade de reconhecer a própria imagem envelhecida. E é uma sensação de continuidade interna, apesar das mudanças externas. Então, esse descompasso, ele pode gerar um sofrimento psíquico muito forte, né? Porque a pessoa sente um estranhamento de si mesma, né? Diante do próprio corpo, que está em constante mudança. Esse envelhecimento, ele produz esse estranhamento, né? E o sujeito se depara com um corpo que já não corresponde mais à sua imagem interna. Esse fenômeno, né, pode ser compreendido como é, um desencaixe, né, entre um eu imaginário e um eu real, né, porque o corpo ele muda, mas a pessoa se sente a mesma. A imagem do sujeito, que o sujeito tem de si, não acompanha as transformações corporais. Então, gente, é, nós temos, em relação a isso, contribuições importantes, por exemplo, de Lacan, né? É, a contribuição de Lacan é fundamental, né? Especialmente nessa questão da concepção do tempo. É, ai, gente, Lacan ele rompe com essa ideia do tempo, essa ideia de tempo linear cronológico. Ele fala num tempo lógico, né? Ele introduz esse conceito de tempo lógico. E o tempo lógico, ele não se organiza em termos de passado, presente e futuro. Por exemplo, ele estrutura esse tempo lógico em três momentos, né? O instante de ver, o instante de ver, o tempo para compreender e é, o momento de concluir. Então, o que a gente pode falar sobre isso? O instante de ver é aquilo, quando você sente um desconforto, né, de que algo está errado aqui, né? Ele é um tempo em que você olha, né? É aquilo que te atravessa antes de que você consiga pensar, estabelecer uma lógica, né? É quando você vê e sente que algo tem algo errado, né? E quando você olha, já não gosta mais dessa pessoa. É instantâneo. Ainda não tem uma história, né? Aí vem o tempo de compreender. O tempo de compreender é quando você tenta dar sentido àquele flash. Aí você pode dizer: será que é ciúme meu?
mas ele fez aquilo ontem. Pode ser que eu esteja projetando ou não. Aqui mora a dúvida, a análise, a angústia. Pode durar 5 minutos ou 5 anos. Você pondera, você compara, pede opinião, né? E tem um momento de concluir. Uma hora você cansa de pensar e age. Termina um namoro, muda de emprego, diz o que pensa. Você não tem 100% de certeza, mas decide bancar. E só depois do ato é que vem o era isso mesmo, certeza de trás para frente. O que acontece? É uma regrinha de ouro. Você vê num segundo, entende por um tempo, mas só conclui quando age. Sem ato, fica ruminando para sempre. A certeza em Lacan não vem antes. Ela nasce depois que você age, é retroativa. Como funciona na prática, né? Além de você sentir aquele desconforto, né? Aí você rumina por meses. Será que termino? Será que peço demissão? É um inferno, porque nenhuma análise te dá 100% de garantia. No momento de concluir, você age no susto, termina, pede demissão, sem prova final. E aí vem o pulo. Só 2 semanas depois, olhando para trás, você fala: era isso mesmo, eu tinha que ter feito. A certeza não estava disponível antes do ato. O ato criou a certeza. É tipo pular do penhasco para descobrir se tem água embaixo. Você só sabe que tinha água depois que pulou. Você ficar pensando nunca pula. Por isso, Lacan diz que concluir é uma antecipação. Você aposta, age no escuro e só depois o sentido fecha. Se você esperar a certeza chegar para agir, paralisa. Então, é isso, gente. É, e esse modelo, né, permite pensar o sujeito não como alguém que simplesmente passa pelo tempo, mas como alguém que se constituiu a partir de cortes, rupturas e reinterpretações. Outro ponto fundamental que Lacan nos indica, né, é a ideia que esse sentido ele é construído retroativamente. Isso significa que essas experiências passadas podem adquirir novos significados a partir de acontecimentos posteriores. E nesse processo, e no envelhecimento, esse processo se intensifica. O sujeito revisita a sua história e atribui novos sentidos a eventos passados. E a ideia central desse conceito em Lacan é que o sentido não está na origem, ele só aparece depois, de trás para frente. E como ele funciona? Pensa numa frase: vou te contar um segredo. Você é adotado. Até a palavra segredo poderia ser qualquer coisa, boa ou ruim. Só quando chega em adotado é que o segredo inteiro muda de sentido. O final ressignifica tudo que veio antes. Isto é retroatividade. Na vida psíquica é igual, né? Aconteceu algo quando você tinha 5 anos, você não entende, fica uma marca em você, né? Uma coisa sem sentido, que você não consegue significar naquele momento, né? Anos depois acontece outra coisa, que vamos dizer, encosta naquela marca, né? E aí você passa a ressignificar isso, aí é bom. Só aí a cena de 5 anos ganha sentido. Vira trauma, vira piada, vira outra coisa. Não é que o sentido estava lá guardado, o sentido é produzido no segundo tempo. Por isso a análise funciona. Você fala hoje de uma briga com seu chefe, de repente lembra do seu pai gritando e fala: caramba, era isso. A briga com o chefe que aconteceu depois deu sentido para a cena com o seu pai que veio antes. O presente, nesse sentido, ele reescreve o passado, né, pessoal? Resumindo, então, no tempo lógico, você age sem certeza. Depois, o ato dá sentido ao que você viu e compreendeu.
Na retroatividade, um segundo evento dá sentido ao primeiro. O depois cria o antes. É por isso que na clínica a gente não busca a causa lá no passado. A gente cria sentido novo hoje, isso muda o passado inteiro. É, então, ó, vamos dizer, por exemplo, uma coisa que acontece, mas no momento não tem sentido. Aos 7 anos, o pai de uma criança sai para comprar cigarro e volta 3 horas depois. Ela fica sozinha, em casa, com medo, mas ele chega, dá um abraço nela e vida que segue. Ela nem se lembra disso direito, fica só com a marca no corpo. Anos depois, algo encosta nessa marca. Aos 30 anos, essa criança vê seu namorado que fala para ela: vou ali rapidinho, e some por 4 horas sem avisar. E ela tem uma crise de angústia muito pesada. O coração acelera, falta ar, ela entra em desespero. E aí, a retroatividade acontece aqui. Só depois da crise com o namorado é que essa cena do pai aos 7 anos ganha sentido. Antes, era só meu pai que demorou no mercado. Depois vira, eu vivi um abandono aos 7 anos e nunca elaborei. A crise de hoje reescreve o passado. Não é que você descobriu o trauma que já estava lá. A cena do pai só vira trauma a pré-scope, né? Depois, quando a cena do namorado dá sentido. Por isso, Lacan diz que o sentido vem de trás para frente. O sintoma atual é o que costura o passado. Se não tivesse rolado a crise com o namorado, talvez a cena do pai continuasse sendo só uma lembrança boba. E na análise a gente trabalha assim, pega o sintoma de hoje para ressignificar as marcas de antes. O passado muda quando o presente também muda. Muito, muito pesado, né, pessoal? Mas é assim que a elaboração da psicanálise se faz quando precisa ressignificar um trauma de um analisando. Então, existe um, um envelhecimento como tempo de elaboração também. Diferente da visão cultural que associa a velhice à decadência, a psicanálise ela permite pensar no envelhecimento como um tempo privilegiado de elaboração psíquica. Neste momento da vida, o sujeito pode revisitar sua história, não, né? Tanta coisa boa que a pessoa passou, e tanto ensinamento e aprendizado que teve, que trouxe para a sua experiência, que trouxe na sua experiência, né, que pode ser repassado para as gerações futuras, né, seu conhecimento, sua experiência empírica. Pode também elaborar conflitos antigos, né? O tempo que a pessoa tem, que ela para daquela correria, né? Se ela entra numa análise, percebem? Ela pode integrar experiências e também pode ressignificar perdas, né? Então, esse trabalho é um trabalho do luto, né? Que o envelhecimento implica numa série de perdas. Além das pessoas, além da perda das pessoas que significam, tem muito significado na vida de cada um, né? Seus amores, seus pais, até às vezes seus filhos, né? Infelizmente, seus irmãos, né? Muitas perdas de funções sociais, né? De trabalho, de reconhecimento social, né? Às vezes tem pessoas que são advogados, desembargadores, mesmo às vezes um profissional muito simples, mas que seja um profissional muito competente, né? Ou pessoas que estão doentes, né? Acamadas, que têm, de uma certa forma, perda de função social. E, com isso, e com essas perda das capacidades físicas, que é uma outra perda, né?
a pessoa perde essas capacidades, né, dessas funções sociais e de papéis que vivenciaram a vida toda. É o chefe, é o doutor, é a pessoa que é uma ativista política, ativista social, ou seja lá o que for, né? Um, um pastor, um padre, vamos dizer assim, pessoas de várias funções sociais, né? Às vezes somos mães, pais, avós, tios, amigos, e essas perdas, né? São perdas muito sofridas na vida de uma pessoa. Elas exigem um trabalho psíquico de elaboração. E na teoria do Freud, né, esse processo é descrito como trabalho de luto. Então, o que isso significa? É, isso significa que a pessoa tem que fazer uma análise, né, para conseguir elaborar esses lutos, né, para ela continuar, prosseguir a vida. Todas as perdas em nossas vidas é um trabalho de luto, né? São as perdas que vamos ter mesmo antes da velhice. São trabalhos de luto. Então, o luto ele não se refere apenas à morte de alguém. Ele se refere a qualquer perda que a pessoa tenha. Então, no envelhecimento, o sujeito ele precisa elaborar múltiplos lutos simultaneamente. Muito duro a pessoa precisar estar com tantos questionamentos, né? Então, quando esse processo ocorre, o sujeito pode entrar em depressão, né? Ele pode também surgir um retraimento. Ele pode ter uma sensação de vazio, né? Complicado. Então, ele passa por momentos de melancolia, né? E o Freud ele fala muito das questões do luto, né? No clássico, Luto e Melancolia, né? Porque quando a gente perde alguém ou algo importante, a libido que estava investido naquilo fica sem sentido. O trabalho é justamente aos poucos retirando essa libido do objeto perdido. E aí como funciona? Você lembra, remói, sonha, chora, fica com raiva. Cada lembrança é o psiquismo tentando testar a realidade, dizendo não tem mais. Dói, mas aos poucos você desinveste. No final do trabalho, eu ficar livre para investir em outra coisa. E na melancolia, isso trava. As pessoas não conseguem desinvestir e se identificam com o que perdeu. O objeto morreu, então eu morri. Né? Então, esse desligamento não ocorre. Esse objeto é incorporado ao eu, gerando autocrítica e sofrimento. Né? No envelhecimento, essa melancolia se manifesta quando o sujeito não aceita essas perdas. Ele está profundamente identificado com aquilo que perdeu. E ele desinveste, né? Ele perde esse investimento na vida.
Lacan, ele pega isso e vai além. Para ele, o luto não é sobre o objeto perdido. O que você perde de verdade no luto é a falta. Porque antes de morrer, a pessoa ocupava um lugar para cada um de nós, né? Um ente querido, uma coisa, um lugar de amor, de ódio, de cobrança. Essa pessoa fazia furo na sua vida. Quando ela morre, não é só ela quem vai embora, o lugar que ela ocupava some também. Fica um buraco no real, sem simbolização. Então, o trabalho de luta é dar contorno para esse buraco, é criar símbolos, rituais, falas que deem borda para o vazio. Por isso a gente faz velório, escreve carta, conta história, é a tentativa, né? Tudo isso é tentativa de simbolizar o que não tem nome. Aí é onde entra a reatividade, né? O luto também funciona como uma pré-esculpe. Você só entende o tamanho que aquela pessoa tinha para você depois que ela vai. Só depois da perda você significa a relação. Nossa, era meu pai mesmo. Só faz sentido quando o pai morre. Antes era óbvio demais para perceber. E as perdas futuras significam lutos antigos. Perder um amigo hoje pode fazer você chorar de novo. O avô que morreu há 20 anos. O luto de hoje reabre o de ontem. Então, resumindo, né? Para Freud, o luto é desinvestir a libido do objeto perdido para ficar livre de novo. Em Lacan, o luto é simbolizar o buraco que a perda abre no real, dar nome para o vazio. E na retroatividade, o sentido da perda só vem depois. E lutos novos reescrevem os antigos. E aí, uma questão central, né, do envelhecimento é a questão da finitude. O envelhecimento coloca o sujeito diante da finitude de forma mais direta, né? Todos nós sabemos que assim que nascemos podemos morrer a qualquer momento, mas o envelhecimento nos causa a sensação de que isso está mais próximo, né? Enquanto na juventude a morte é frequentemente vivida como algo distante, na velhice ela se torna uma realidade mais próxima. Esse confronto ele pode gerar angústia, mas também pode gerar espaço para elaboração. Em Freud, né, na teoria de Freud, existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. E o sujeito é atravessado por duas forças fundamentais, Eros e Thanatos, né? E o envelhecimento intensifica a tensão entre essas forças. Então, um ponto essencial na psicanálise é entender como o desejo se comporta em relação ao tempo, né? E, então, o desejo ele não envelhece da mesma forma que o corpo. O desejo permanece ativo, ainda que suas formas de expressão se modifiquem. Isso pode gerar conflitos, especialmente em uma cultura que nega o desejo na velhice. Então, existe um risco de uma desistência subjetiva. Em alguns casos, o envelhecimento ele pode levar a uma espécie de desistência subjetiva. O sujeito deixa de investir na vida, nos desejos e nos vínculos. E esse movimento ele pode estar associado ao etarismo que ele internalizou, a uma depressão, devido também a essas perdas, né? Todas. E essas perdas todas também acabam por fazer com que ele perca o sentido das coisas. Mas existe também envelhecimento como uma possibilidade, né? Que apesar dos desafios, a psicanálise ela não reduz o envelhecimento à perda. Ela reconhece esse momento da vida e pode abrir possibilidades muito importantes, né? Como a elaboração da história, uma integração psíquica, uma redefinição do desejo. E Lacan ele traz a questão da dimensão ética, né?
E a ética da psicanálise, ela está ligada ao desejo. Sustentar o desejo, mesmo diante das perdas e limitações, constitui um ponto fundamental. O envelhecimento coloca essa ética em evidência. Então, o papel da análise, né, na questão de poder ajudar o sujeito, ela vai ajudar o sujeito a lidar com essa passagem do tempo, né? Conseguir elaborar essas perdas, ajudar a sustentar o desejo e ressignificar essa trajetória para que a vida volte a ter sentido. Então, pessoal, o etarismo ele está ligado à dificuldade cultural de lidar com o tempo. A psicanálise, ela mostra que o tempo não é apenas uma dimensão externa, mas uma dimensão subjetiva complexa. E compreender essa dimensão permitir, né, construir uma visão mais rica e menos reducionista do envelhecimento. Essa imagem, né, que reflete, muitas vezes, de quem está envelhecendo no espelho, né, que se olha no espelho, faz com que ajude a pessoa a entrar em depressão, porque muitas pessoas não aceitam o envelhecimento, não aceitam envelhecer. Esse culto à juventude apregoada, né, a bandeiras despregadas, como a gente diz assim, comumente, né, popularmente, esse culto à juventude, à beleza, à produtividade, né, à perfeição, ele vai se desfazendo, se desmontando, se desmanchando com a velhice, onde as pessoas também, muitas das vezes, vão olhando para trás e diz, poxa, mas eu não construí nada do que eu quis ainda. Existe esse sentimento de frustração quando as pessoas em determinadas horas, elas vislumbram muitas vezes que elas não fizeram metade do que elas tinham vontade de fazer. E aí vem o desejo, né? Eu não fiz metade do que eu desejei, do que eu planejei, do que eu esperei. Então, elas se sentem muito frustradas, né? Existem muitos recalques aí. E elas olham para frente, para o futuro, e acham que não vão conseguir mais fazer nada, principalmente porque a perspectiva cultural coloca o idoso como uma pessoa incapacitada, quando, muito e na maioria das vezes, muitas pessoas conseguiram e conquistaram coisas absurdas na velhice. Pessoas construíram impérios, né? Impérios industriais, impérios de tecnologia e outras coisas. Hoje, nós temos uma tecnologia tão avançada. Eu, por exemplo, estou aqui sentadinha aqui, dentro da minha casa, né? Fazendo uma aula. E tudo isso em razão de uma tecnologia que me permite falar com muitas e muitas pessoas, aliás, com o mundo inteiro, sentada na poltrona da minha sala. Então, por que uma pessoa idosa tem que ser considerada improdutiva? Se ela, como eu, pode estar sentada na sua casa, fazendo coisas que nem imaginavam. Então, essas limitações impostas por uma cultura, por uma sociedade preconceituosa, não cabe mais no dia de hoje, nos dias de hoje. Nem as pessoas que andavam em cadeiras de roda mais vão ficar nelas. A ciência está tão avançada que hoje em dia tudo é possível.
E a perspectiva de vida atual é de 120 anos. E por que que uma pessoa vai se sentir idosa ou acabada aos 50, 60, 70, 80? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo as considerações de vocês, se alguém tiver alguma coisa para ser dita, para contribuir. Alguém deseja contribuir com essa aula? Alguém tem a experiência de alguém que possa contar, que ressignificou a sua vida?